Fala, gente, boa noite. Eu estou regravando aqui a última parte da aula de Machine Learning 3, né? Só aquela última parte mesmo para fazer as previsões com os modelos. A gente acabou perdendo essa gravação aí de ontem. Mas é isso, vou direto aqui para a conclusão da aula, ok? Aí se alguém tiver alguma dúvida, vocês sabem que podem me escrever aí, csalvador.br, ou podem escrever para o professor Caetano também, tá bom? Mandar uma mensagem lá para a gente. Ok? Então, vamos lá. Então, para concluir a aula, vamos fazer essas previsões utilizando um código que já está pronto aqui, está na pasta, que é esse código aqui, o Random Forest Predict RF, né? Predict Random Forest. Muito bem, esse código está aqui, né? Eu vou abri-lo aqui rapidinho para a gente dar uma avaliada, tá? Rapidamente aqui no código. Então, esse aqui é um código bem direto, né? A gente tinha perguntado lá na última aula para vocês se vocês saberiam usar os modelos que a gente obteve. Então, os modelos, tanto o Random Forest como esse dessa aula, a rede neural, para fazer previsões, né, de qual seria a variável-alvo, no caso que a gente treinou a tensão média, né, de uma bateria, no caso de um eletrodo arbitrário, que a gente escolhesse independente de qualquer coisa, né? Uma coisa que a gente pudesse escolher para virtualmente qualquer composição, qualquer combinação de materiais que a gente tivesse interesse em explorar, qualquer sistema de materiais aí que a gente tivesse interesse. E essa ficou essa pergunta, para não ficar tão abstrato, a gente decidiu fazer essa sessão da aula, que basicamente explica como fazer essas previsões de fato. Então, vocês podem usar esse script aí para vocês fazerem previsões com os modelos de vocês. Beleza, vamos lá. Então, depois da importação aqui então, esse é um script, né, o PredictRF é um script para fazer previsões, né, baseado no modelo previamente treinado. Ele é bem simples, está importando aqui as bibliotecas de sempre, né, mais uma vez vamos usar o Pandas para estruturar os dados, e vamos precisar do Pickle aqui, porque foi a biblioteca que a gente usou para salvar o Random Forest, então vamos precisar dele para carregar o modelo Random Forest que foi salvo lá na última aula. E também vamos usar o MatchMiner, claro, porque a gente precisa criar as variáveis descritivas, exatamente as mesmas variáveis descritivas que a gente criou para treinar o modelo, vamos ter que criar agora, né, com base nessa composição, né, desses materiais arbitrários aí que a gente escolheu. Então, aqui, alguns materiais aqui. Então, aqui você vai inserir os materiais que você escolher. Aí, qualquer material que vocês tiverem vontade de explorar em qualquer sistema. Eu peguei ligas, materiais baseados no nióbio, materiais binários, né? Então, nióbio X, né? Então, tem aqui nióbio selênio, nióbio irídio, óxido de nióbio. Coloquei aqui um material aleatório aqui, nióbio ouro, tá? Mas poderia ser qualquer outro material, tá? Vocês podem... Tanto que esses aqui, eu tirei, esses materiais realmente, eles existem, já foram explorados, tem lá no Materials Project, vocês podem acessar se quiserem, com esse código aqui, tá? Então, foi uma coisa interessante que eu acho que eu não mostrei na última aula, né? Então, acho que vou mostrar aqui um conteúdo extra aí. Se vocês entrarem no Materials Project, né, materialsproject.org, vocês conseguem procurar por esse ID, né? Ou vocês podem fazer como eu, colocar aqui nióbio e o número de elementos aqui 2, esses aqui com certeza vão aparecer. Mas, se vocês simplesmente colocarem uma barra aqui, né, no Materials Project, e digitarem aqui MP e o código, por exemplo, esse 102.5496, vocês vão para essa entrada do Materials Project associada com esse material, né? Então, tá aqui, esse aqui, ó, nióbio selênio 2. Obviamente tem o lítio aqui, mas o lítio eu estou desconsiderando, né, que o lítio é o nosso íon que vai ser intercalado aí na bateria, então, dependendo dos estados de oxidação, conforme a bateria for descarregando, o lítio vai saindo da estrutura, depois vai entrando. É assim que a gente treinou, então a gente tem que manter consistência aqui, tá? Essa estrutura aqui que a gente vai avaliar, tá? Ela não foi explorada no pacote de baterias, mas ela existe aqui, e você pode encontrar outras propriedades aqui dela, como a densidade, se esse composto é estável ou não, etc. Tá? Band gap, enfim.
fiquem à vontade para explorar em Materials Project, né, como eu já comentei. Mas beleza, só a título de curiosidade. Então é isso, então a gente vai pegar esses inputs aqui, 4 que existem de fato no Materials Project, o material arbitrário que a gente inventou aqui na hora, e aí a gente vai fazer as previsões da tensão, né, tensão média, né, que eletrodos construídos com esses materiais teriam num setup aí de uma bateria de lítio. Tá? Então, falando um pouco mais sobre o script aqui, eu coloquei nessa ordem aqui, você vê que eu fiz um array, né, uma matriz, né, e coloquei aqui 2 colunas, então uma vai ser a identificação do material e a outra vai ser aquela reduced fórmula, né, a fórmula do material, nessa configuração aqui, né, átomo, quantidade, espaço, átomo, quantidade, e então eu tenho que passar aqui, quando eu for fazer a instância do meu pandas data frame, eu vou dizer aqui que esses dados, né, data, né, que está aqui em cima, essa matriz aqui de matrizes, que eu fiz, matriz com 2 colunas cada entrada, vai ter 2 colunas, uma vai chamar ID e a outra vai chamar reduced formula, tá? Então é isso, basicamente é só isso que a gente precisa fazer, né? Depois disso, como a gente fez lá 150 e poucas variáveis descritivas com os diversos métodos lá do MatchMiner, a gente vai ter que fazer o mesmo aqui com os métodos MatchMiner, então a gente vai importar, então eu copiei e colei aqui basicamente, lá da última aula, esses métodos para poder, se vocês se lembrarem lá, para fazer o que a gente chama de feature engineering, né, ou para criar as variáveis descritivas, então eu importei exatamente os mesmos métodos, copiei e colei aqui no script. Então, primeiramente, a gente vai transformar essa string, né, reduced formula, para um objeto composition do MatchMiner. Depois a gente vai achar os estados de oxidação, né, que ele chama de esse composition to oxide composition. É um outro objeto do MatchMiner, de uma outra classe, que é usada para calcular estágio de oxidação e tudo que está associado com isso. E aí, a gente vai partir para featurization, né, para a criação das variáveis descritivas em si, e aí usando a composição ou a composição underline oxide, né, que é essa gerada com esse segundo método, para poder criar cada uma das variáveis descritivas. Então, a gente vai fazer aqui o MACPY, a gente vai fazer aqui o oxidation states, atomic orbitals, band center, electronegativity differences, electron affinity, valence orbital, and property. Vamos fazer todas essas, né? Se vocês lembram, tem uma descrição detalhada desses métodos na última aula. Se alguém tiver alguma dúvida aí, tiver curiosidade de saber o que cada um deles vai fazer. Não necessariamente vai gerar só uma variável, na verdade, cada método desse gera algumas variáveis descritivas, né? Com base na nossa composição. E aí a gente vai salvar aqui um dataset final, aqui como batteries predict. Vamos salvar em CSV e JSON, não precisaríamos salvar, mas só por via das dúvidas, né? Eles vão estar aqui, ó, depois de rodar os scripts. E aí a gente vai carregar, fazer assim uma limpeza, né, final, só para acertar a dimensionalidade direitinho, e fazer as previsões. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar a dimensionalidade, né, desse banco de dados exatamente idêntico à dimensionalidade do banco que a gente usou para treinar. Se vocês lembrarem lá, além daquelas outras variáveis-alvo que a gente teve que excluir, né, para não usá-las como variáveis descritivas, a gente excluía sempre o ID, a reduced formula, composition, oxidation, e esses homo e lumo, né, que dão muito problema na hora de fazer os cálculos. Na verdade, a maioria dessas variáveis aqui nem são numéricas, então é melhor escrever mesmo. É melhor excluir elas mesmo. Então, a gente tem que excluir elas aqui, né? Então elas estão aqui passando por essa matriz excluded, e depois estou fazendo o drop, que ou seja, estou retirando elas do banco de dados. Depois estou preenchendo os valores infinito e menos infinito como valores não numéricos, e os valores não numéricos, né, o not a number, os NaN, a gente está colocando todos como 0, para não ter problema aí depois na hora de executar o código, né, ou de fazer uma previsão absurda, porque ele estava esperando um valor numérico lá e leu um valor não numérico. Beleza, então, só um detalhe aqui da implementação, como não temos variáveis-alvo, a gente pode simplesmente passar tudo que sobrou no banco de dados, no banco de dados FDF para o X, porque são todas variáveis descritivas. A gente tem que sempre fazer a normalização entre 0 e 1, então todas as variáveis, os valores numéricos vão ter que ser setados para valores entre 0 e 1,
né? Então, você sabe como isso funciona, eu já expliquei. E por que a gente está fazendo aqui? Porque a gente fez antes de treinar, né? Então, se o modelo foi treinado com valores entre 0 e 1, a gente agora tem que passar valores entre 0 e 1 para ele, para manter a consistência. Aqui vamos fazer um printzinho da forma, né, do shape, né, dessa matriz X, só para ter certeza que que o tamanho dela, né, o número de variáveis descritivas nela é idêntico ao número de variáveis descritivas do treinamento. Vamos usar o Pickle para fazer o carregamento do modelo. O modelo aqui que a gente vai usar é o modelo Random Forest primeiro, então vamos carregar ele aqui, né. Na aula eu lembro que me perguntaram o que era SRB, e a gente viu lá na hora, né, o SR é de read e o B é de binary. Quer dizer que esse arquivo ele foi serializado, né, ele foi salvo no sistema no formato binário, então a gente tem que passar essa tag aqui para dizer para o Pickle, né, ó, você precisa ler um arquivo, e esse arquivo ele foi salvo no sistema binário, né. E aí, essa linha é a linha de ouro do código. Basicamente, a gente está pegando vou comentar aqui sobre esse ODF, né, que não é o banco de dados original, o FDF, é um outro, né, que eu chamei aqui de ODF, porque é Output Data Frame, ou banco de dados de saída. A gente está salvando numa coluna voltagem, né, ou tensão aqui, os resultados do model.predictx. E como a gente sabe, né, o nosso modelo, ele está usando as variáveis descritivas para prever uma única variável-alvo, que era a tensão, então ele vai retornar a tensão e vai salvar aqui no ODF, na coluna tensão do ODF. Qual é o segredo aqui? O que é esse ODF? É um Output Data Frame, como eu falei, e eu instanciei ele lá em cima. Por que eu fiz ele aqui em cima? Porque antes de eu excluir aqui o ID e o Reduced Formula, né, antes de eu excluir essas duas variáveis, eu salvei elas aqui, ó, eu passei do banco de dados que eu tinha para o ODF, o ID e o Reduced Formula. Por que eu fiz isso? Só para poder imprimir depois bonitinho lá, ID, Reduced Formula e a tensão, né? Então, eu não queria que esse banco de dados estivesse vazio, porque eu ia imprimir na ordem, mas aí depois eu ia ter que ficar lá recuperando, procurando, mas qual que é o primeiro material, qual que é o segundo. Então, desse jeito fica mais fácil de ler depois o resultado, né? Beleza. E basicamente é isso, ele vai imprimir os resultados e vai salvar os resultados, né, as previsões que ele fez nessa tabela aqui, predictions.csv, ok? Então, basicamente é isso, o código a gente já testou, né? Eu não lembro se eu tenho que carregar algum ambiente do Conda, então vou tentar rodar aqui primeiro ele sem nenhum ambiente, então é predict.rf.python, vamos ver se ele roda, né? Se ele não rodar, a gente pode, beleza, rodou, né? Então tá aqui, ele fez as previsões aqui para os nossos materiais, os 4 primeiros materiais lá do Materials Project, né? Nióbio, selênio, irídio, ródio e o óxido de nióbio. Você vê que esses aqui estão muito próximos de zero, né? Então são tensões bem baixas, assim como o material que eu inventei aqui, o nióbio ouro. Mas esse nióbio selênio e o óxido de nióbio são materiais que têm uma tensão mais alta, que essa aqui em torno de 2, essa aqui em torno de 3, né? Então, essas foram as previsões que o nosso modelo fez, somente com base na composição, né? Então, vamos tentar também, para manter o mais parecido com o que a gente fez na aula, a gente fazer também a previsão com o modelo de redes neurais, que a gente acabou de treinar, né? Treinamos ontem, né? Estou gravando isso aqui já no dia seguinte. Mas beleza, eu vou só abrir aqui um outro terminal, para colocar ao lado aqui, para a gente conseguir ver os dois ao mesmo tempo. E aí, vou ter que entrar, obviamente, lá na pasta, né? Então, a gente está no Lab Machine Learning 3, e aqui, na aula, eu tinha copiado, vou colocar o comando aqui, mas não preciso fazer, né? Eu tinha copiado o código predict Random Forest para um código chamado predict redesneurais.python, ok? Então, eu tinha feito esse comando aqui, né, que é o copy, né, normal, safety copy, está copiando, fazendo uma cópia desse Random Forest com um outro nome. E esse predict redes neurais, ele é o mesmo código, tá? Vamos colocar aqui. Ele é o mesmo código lá, né? Você vê que tem os mesmos materiais, tem importando as mesmas bibliotecas, fazendo a mesma rotina de feature engineering, etc, tá? A única grande diferença dele está na linha 146, se não me engano, 146. Exato. Então, aqui na linha 146, anteriormente, no modelo Random Forest, a gente estava usando o Pickle para carregar o modelo Random Forest. Mas aqui é diferente. Aqui nós vamos usar a plataforma Keras TensorFlow, né, para carregar um modelo que foi treinado nessa plataforma, que é o modelo de redes neurais.
Então, temos que importar aqui da biblioteca Keras Models a função import, a função load model, né? Então, vamos importar essa função e vamos usar ela aqui. Então, o nosso modelo, a gente vai carregar o modelo que a gente salvou anteriormente como rede neural, né? Neural Network Trained, né? Então, a gente está carregando o modelo depois de treinado, tá? Então, aqui só para fazer as previsões. O restante é idêntico, tá? Não muda nada. Então, essa aqui foi a única linha que a gente teve que mudar para poder fazer essa previsão com um outro modelo. Ah, mas, Camilo, eu estou com um outro modelo aqui que eu gostaria de testar para comparar. Sem problemas, você pode simplesmente, um outro modelo de rede neural, você pode usar essa sintaxe aqui e colocar aqui o caminho para esse seu modelo, certo? Sei lá, poderia ser home barra alguma coisa, né, um caminho completo para onde está o arquivo, né, que você salvou o seu modelo. Aqui nesse caso eu não estamos dando caminho nenhum, porque ele está na mesma pasta, então não precisa nem dar caminho nenhum, ele já está no mesmo diretório, então é só passar o nome dele, tá? Beleza, eu não vou nem salvar porque eu já sei que vai. Não vou salvar porque eu já sei que isso aqui está funcionando. Então, aqui como a gente vai ter que fazer, utilizar o Keras TensorFlow, na minha máquina, não sei como é que está na de vocês, mas na minha máquina eu vou ativar o pacote de PMD, que é o pacote que tem uma versão mais recente do TensorFlow, eu não queria reinstalar ele na máquina, né? E aí sim eu vou rodar o script, então é o predict redes neurais, certo? Beleza. Ele vai carregar aqui, vai carregar o modelo, TensorFlow, e aí ele vai dar aqui os nossos resultados, tá? Então, vamos dar uma olhada nas diferenças de previsão entre o modelo de redes neurais e o modelo Random Forest. Então, está aqui desse lado, esse aqui é o modelo de redes neurais, e esse aqui é o modelo Random Forest, né? O modelo de redes neurais, ele zerou a tensão desses dois compostos, o niobio-lide e o niobio-rod, e também do composto que eu inventei aqui, o niobio-ouro. Esse aqui, o modelo Random Forest, não, ele forneceu valores bem baixos, mas diferente de zero. E aqui, essa tensão aqui ficou parecida, né, entre 1 e 2 volts, e essa aqui foi o que deu uma diferença, né, no óxido de nióbio, né, nesse caso, um dos óxidos de nióbio, né, tem vários óxidos de nióbio, esse aqui é o nióbio 3O8, ele deu aqui em torno de 2 volts a tensão, as redes neurais, e em torno de 3 volts no modelo Random Forest, né. Esse tipo de diferença acontece, claro, são arquiteturas totalmente diferentes, mas o que é interessante é que tem uma certa convergência, né, entre os dois modelos, apesar de serem totalmente diferentes. A gente pode observar, por exemplo, que esses valores são próximos de zero, são zero, e aqui são próximos de zero. Esse é o valor com o material que apresenta a maior tensão, assim como aqui, e etc., né. Então, as faixas aí, as tendências, às vezes o valor absoluto não está correto, mas as tendências são muito parecidas, né. Muito bem. Então, era isso que a gente tinha separado, né, para a aula. Um último comentário, que a gente também fez na aula, foi o seguinte, as redes neurais, quando a gente está treinando essas redes neurais, a gente está salvando, né, o que a gente chama de training log, que é um log, né, um arquivo de texto que registrou como é que foi o processo de treinamento, né. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver, e é sempre interessante ter isso aqui implementado, para ter uma perspectiva de se o modelo poderia ter sido treinado mais, às vezes o loss aqui, que é proporcional ao erro, né, às vezes ele não chegou no mínimo ainda, ele poderia cair mais ainda, e então o ideal seria treinar por mais epochs. E outra coisa que pode acontecer é que a gente às vezes estende, né, hiperestende esse treinamento, né, ou seja, faz muitos passos de treinamento, e aí o erro na base de testes começa a aumentar. Então é sempre bom ter registrado isso aqui para ter uma ideia de como é que está o erro na base de treino, e se ocorreu overfitting ou não, né, que é uma característica aí das redes neurais, né, um modelo que tem uma capacidade muito grande, né, então, às vezes, ela é muito susceptível ao overfitting, diferente do Random Forest, que é um pouco mais robusto nesse sentido, apesar de não ter tanta capacidade, né, de modelar funções tão complexas, espaços tão complexos, ele é muito mais robusto por uma questão de arquitetura. Tá? Então, é isso aí.
Se tiverem alguma dúvida, nos enviem uma mensagem, não tem problema, a gente vai responder o mais rápido possível, e por enquanto é isso. Um abraço aí para todo mundo e bons estudos.